Civil, inclusive, autuou um motoboy por estupro de vulnerável. Foi lá na cidade de Bahia. Ele abusou da cunhada, uma criança de apenas 9 anos de idade, e ligou para a polícia para se entregar. Tu já imaginou? Esse danado aí chamou a polícia e se entregou. Agora, por que ele fez isso, hein? Bora conversar com o David Martins, vai trazer detalhes de mais um caso absurdo que aconteceu aqui no nosso estado. David, é contigo, bom dia. Oi, Danilo, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A Paraíba está toda perplexa com essa história, pelas circunstâncias como o caso aconteceu e o fato curioso do suspeito ter ligado para a polícia para poder se entregar. Agora, segundo a PM, ele não se entregou porque ele é bonzinho não, ele se entregou na verdade com medo que essas imagens, porque o abuso ele foi filmado. Um parente colocou um celular escondido e esse celular fez o registro do momento do abuso. Então ele ficou com medo dessas imagens serem compartilhadas, chegarem a criminosos do local onde o fato aconteceu, uma área dominada por criminosos, por faccionados aqui em Bahia. Então, por isso, depois que a família afrontou ele resolveu correr, saiu de casa, fugido, ligou para a polícia e se entregou. Vamos ouvir o policial militar que foi quem fez a prisão e a condução até a delegacia. Põe no ar. Agora pela manhã, um homem ligou para o 190 e informou que havia estuprado a irmã da esposa e que queria se entregar. Possivelmente, ele deve saber que esse é o tipo de crime que mesmo outros bandidos repudiam essa situação e, temendo ali pela própria vida, achou melhor se entregar para a polícia. Ele ligou, disse que estava arrependido, a guarnição foi até o local, realizou a prisão dele. Outra guarnição foi manter contato com a esposa dele para saber se realmente era verdade o que tinha acontecido. E agora a gente vai fazer a condução dele para a Delegacia da Mulher, aqui em Bahia. É uma menina e a filmagem quem conseguiu foi um familiar deles que estava já desconfiado que acontecia alguma coisa e colocou um celular para filmar escondido. Bom, tá aí, né? Que história chocante. A vítima é uma criança, uma menina de 9 anos. Essa vítima, ela é cunhada do suspeito. Ele é casado com a irmã da menina. Ele, hoje de manhã, com exclusividade, só conversou comigo, só conversou com a TV Correio. Ele demonstrou arrependimento e disse que está disposto a pagar pelo crime que cometeu. Vamos ouvir o que ele diz. Minha consciência pesou. Eu fiz uma coisa muito ruim, entendeu? Eu não sou assim. Estou arrependido pelo que eu fiz. Eu tenho 2 filhas pequenas. Por que pesou a consciência? Qual foi aquele estalo que disse assim, não, eu vou ter que me entregar? Porque assim, primeiramente eu tava tentando me fortalecer para dizer a minha esposa que aconteceu uma coisa grave. Entendeu? Uma coisa grave. Nunca chegou a acontecer. Você contou para sua esposa antes de ligar para a polícia? O meu padrasto da minha esposa filmou, tem um vídeo, não vi o vídeo. Mas você, antes de ligar para a polícia, você contou para sua esposa, você contou para os seus parentes? Eu falei à minha esposa. Perfeito, antes de ligar para a polícia. E ela disse o quê? Que eu falei que eu ia me entregar. Você fez isso com mais outra pessoa? Não, nunca. Tá arrependido? De pai. Quer pedir desculpa para alguém? A minha família, para minhas filhas e para ela, a criança. Pois é, né? Como eu falei no começo da minha participação e também a impressão que a polícia militar teve é que ele se entregou com medo de morrer. Eu estou lá agora da delegada Aminha Oliveira, ele foi trazido aqui para a delegacia de Bahia, delegacia especializada em atendimento à mulher. Delegada, eu tive a oportunidade de conversar com ele me chamou, na verdade, fez, eu quero falar com você, David, eu falo com você.
ele demonstrou arrependimento. A senhora já ouviu? Ele, para a senhora, contou o quê? Primeiro, boa tarde, muito obrigado por participar com a gente. Boa tarde. Ele não tinha mais o que dizer do contrário, né? Porque no vídeo demonstra tudo. Então, ele dizer que não era ele no vídeo era muito fictício. Então, agora ele se arrepende, mas o crime foi praticado, né? O crime foi praticado, ele maltratou quantas pessoas aí? Primeiro a criança, porque feriu toda a infância dessa criança, uma criança que é autista, passar por uma situação dessa, constrangedora, 9 anos de idade, passar por isso. Uma criança que a gente pergunta à mãe, a mãe disse que ela nunca tinha comentado nada. O que a gente vê muito é que essas crianças, elas vão percebendo que são abusadas quando chega na adolescência, na idade adulta, e vem os traumas, e vem as dores, e vem, às vezes, o não acolhimento das pessoas em dizer, por que não falou antes, por que não disse isso? Porque é como se diz, a criança é inocente, ela não entende aquilo ali, ela não tem noção do certo e errado. Então, isso é absurdo, tá entendendo? É absurdo. Qualquer pessoa que vivencia isso é um crime aviltante. A gente realmente, até como profissional, eu sou delegada e tudo, a gente se sensibiliza e vê a gravidade do caso. Então, baseado em tudo isso, a gente fez a prisão, né, a auto-prisão em flagrante, e estamos pedindo a preventiva desse homem, para ele se manter preso, porque com certeza ele vinha praticando isso, tanto com essa menina, há algum tempo, como outras. Inclusive, ele é pai de 2 crianças. Exatamente isso, delegado. Eu perguntei para ele, você fez isso quantas vezes? Ele disse só uma, foi só essa vez. Mas a senhora suspeita que ele pode ter feito isso mais vezes, inclusive com outras pessoas, com outras crianças? Exatamente, isso a gente vai investigar, porque o vídeo, a gente percebe que a criança, ela já é condicionada a agir do jeito que agiu. Então, se ela já está condicionada dessa maneira, significa que ela já passou por isso outras vezes. Então, ela já não hesita, ela já não rebate, né? E vamos entender que é uma criança de 9 anos e ainda é autista. Delegado, ele oferecia alguma vantagem para a menina? Porque às vezes acontece de oferecer um presente, um doce. Qual era o argumento dele para convencer essa criança? A criança, como eu te falei, ela é autista, ela não verbalizava sobre isso com a família. Então, o que tem de prova maior é exatamente o vídeo. E outra coisa que me chamou a atenção, o perfil dele, de um bom marido, pelo menos foi isso que a esposa dele me falou. Um bom marido, um bom pai, uma pessoa trabalhadora, dedicada à família. É um perfil comum de abusadores que aparentemente são pessoas de bem? Isso, infelizmente é. O abusador, ele não tem assim um traço, né, que identifique. Só quando a gente assiste a um vídeo desse e verifica a gravidade é que a gente percebe que ele é. Mas realmente ele fica acima de qualquer suspeita. Por isso que às vezes é difícil a gente apurar essas situações, porque às vezes não é fácil. Às vezes ele trata bem toda a família, ninguém imagina que ele está praticando uma coisa tão absurda como essa. Às vezes a família duvida até da vítima, né? Quando relata algo que leve para esse caminho. Né? Infelizmente, mas nesse caso em tela não dá nem para duvidar de nada, porque, como eu falei, o vídeo é claro. A perspicácia desse parente ou esse vídeo ele foi feito de forma aleatória, delegada? Foi feito porque a família já desconfiava? Como foi essa dinâmica? Não, o parente deixou realmente esse celular ligado, filmando, porque a mãe estava viajando e ele trabalhando fora. Então, ficava as crianças muito no quarto, muita gente entra e sai do quarto. Ele fez mais para se preservar até se alguém mexesse em alguma coisa dele. Foi isso que ele falou. Então, quando ele foi olhar, ele se surpreendeu com o que viu, né? Que foi exatamente a cena. Tanto é que eu conversei com essa pessoa que conseguiu enxergar, né, o abuso. Esse abuso aconteceu na quarta-feira da semana passada e só agora que ele veio olhar o celular e viu lá aquela filmagem. Para fechar aqui, delegada, autuado em flagrante, vai ser encaminhado para a custódia. E outra coisa, a criança recebe também um acompanhamento especial, já que ela é autista? Exatamente, ela vai ser encaminhada para o CREAS, vai fazer até tratamento psicológico, porque realmente é necessário para poder limpar toda essa situação que ela passou, esse trauma, né? E o preso? Ele vai encaminhado para a carceragem na cidade de polícia, vai passar por uma audiência de custódia e vamos torcer que a justiça mantenha esse homem encarcerado. Muito bem, agradecer a senhora pela participação. Eu também conversei com a esposa dele, a esposa do preso. 5 anos
casados, na verdade, 9 anos casados, e ele tem contato com essa menina desde que ela tinha 4 para 5 anos, mais ou menos, ou seja, era um bebezinho. Então foram 9 anos de relacionamento que infelizmente terminaram quando ela descobriu esse absurdo na manhã de hoje. Vamos ouvir o que ela fala sobre o assunto. Eu tô sem chão. Eu nunca imaginei, nunca na minha vida, imaginei estar passando por isso. Nunca. Apesar que a gente tem 2 filhas pequenas, mulher, né, uma de 2 anos e uma de 3 anos, eu nunca imaginei isso estar acontecendo. E outra, a sua irmã hoje com 9 anos, né, que é a vítima, 5 anos de casado, então ele conhece a menina desde os 4 anos, uma criancinha. De idade, é. Como era a relação entre eles? Tudo bem. Ela nunca teve comportamentos estranhos, ela começou a ter depois. Aí quem percebeu mesmo foi meu padrasto. Eu nunca percebi, porque tipo, era uma relação muito boa, muito boa. Ela contava tudo pra ele, eles brincavam juntos. Eu nunca imaginei, nunca. Na hora que a senhora confrontou ele, na hora que a senhora viu o vídeo, né? Não precisa falar do vídeo não, tá certo? O que tem no vídeo não. Na hora que a senhora viu esse vídeo e confrontou ele chegou a negar ainda? Ele fez, eu posso explicar. Eu falei que não tem explicação. Não tem explicação pra isso. A senhora perdoa o que ele fez? Nunca. Eu não quero nem ver ele na minha frente mais. É isso, Danilo. É um resumo de tudo que eu acompanhei hoje de manhã, começando lá no Correio Manhã. A TV Correio, com exclusividade, divulgou esse caso para a Paraíba toda. Tive a oportunidade de conversar com ele e estou até agora tentando digerir toda essa história. Você que é pai recentemente, eu que sou pai, a gente fica realmente com um nó na garganta de acompanhar uma situação tão difícil quanto essa. Então, desejar que essa menina ela se recupere sem sequelas, para essa família ter condições de ajudar essa menina a crescer sem esse trauma e, infelizmente, não pôde ser evitado. Eu volto com você. David do céu, obrigado pelas informações, parabéns pela cobertura, acima de tudo pelo respeito que você manteve aos familiares dessa menina, dessa pobre inocente, que passou por esses abusos, ninguém sabe desde quando. Obrigado pelas informações. Agora, assim como o David disse, eu sou pai, David é pai, mas esse bandido, esse monstro, esse criminoso também é pai. E de 2 meninas. A esposa dele disse, 2 crianças pequenas. Com que cabeça esse monstro conseguia praticar o que praticava com a cunhadinha de 9 anos de idade? Vocês não fazem ideia do que tem nesse vídeo. Não é pouca coisa, não. Não é qualquer besteirinha que esse homem estava fazendo com essa criança, não. E agora ele chora, ele se arrepende, ele diz que, se eu pudesse voltar atrás. Mas quando ele estava abusando dessa criança covardemente, tirando a inocência dessa criança, um homem que tinha a confiança dessa menina, que tinha a confiança de toda a família, que é aquilo que eu repito direto. Mais de 90% dos casos de abuso, em mais de 90%, o abusador, o criminoso, está dentro da família ou então próximo a ela. É um parente, como foi o caso, é um vizinho, é um amigo próximo, é uma pessoa que se aproveita da confiança que tem da família e da inocência da vítima para praticar esse tipo de barbaridade. A polícia desconfia que ele não se arrependeu, que ele teve medo de morrer a partir do momento que a família descobriu o que estava acontecendo, que faccionados de grupos criminosos ali da região onde ele morava ficassem sabendo e tivessem acesso ao vídeo e aí fossem fazer a justiça com as próprias mãos. Então, na cabeça dele, ele está mais seguro na cadeia, está mais seguro preso. Está doido para que hoje, na audiência de custódia, o juiz determine que ele continue detido. Mas deixa eu dar um recadinho para tu, bandido. Tu não vai ter vida boa na cadeia também não, viu? O que é teu tá guardado.